Oi, gente, vídeo novo aqui no canal, vídeo fora da programação comum aqui do Leituras de Boteco. Hoje eu vim falar com vocês a respeito de um projeto novo que quero começar aqui no YouTube, mas que também terá espaço no Instagram, e explicar como tudo aconteceu, como foi que surgiu essa ideia e mostrar para você também, para vocês, né, uma pilha de livros, né, de leituras que eu tenho aqui já e que entrarão nessa nova playlist aqui do canal. Bom, vamos começar. Acontece que recentemente, limpando aí meus livros, eu fui me dando conta de vários livros que eu tenho com um pano de fundo em comum, que é a mitologia. E mais específico que isso é mulheres, né, mitológicas, e por isso o nome do título aqui do vídeo. Acontece que não é de agora que eu gosto desse tema, mas eu nunca prestei atenção, né, como eu já tinha feito leituras que se colocam nesse lugar, né, de mulheres mitológicas com protagonismo feminino e usando como pano de fundo a mitologia, releituras, né, de histórias mitológicas aí bastante conhecidas ou não. Acontece que surgiu assim a ideia a partir dessa constatação, né, desse assunto em comum entre alguns livros que eu tenho e outros livros que eu tenho aí na minha lista de desejados. Então, sempre que eu vejo um lançamento seguindo esse caminho, ou nas minhas pesquisas, né, por livros lá na Amazon ou no site, em qualquer site que seja, eu tenho muita coisa dentro desse tema, né? E aí, quando me deu esse start desse tema em comum, eu pensei, por que não um projeto? Por que não uma playlist nova lá no YouTube? A minha ideia é não ter um prazo pré-determinado para fazer essas leituras, nem uma ordem, né, pré-estabelecida para isso. Como é que vai acontecer? Eu vou mencionar aqui no vídeo de próximas leituras, né, qual será a minha leitura do mês, quais serão as minhas leituras do mês, e vou mencionar, olha, esse mês, agora no mês de dezembro, nós vamos ler eu vou ler tal livro que está dentro da minha lista de mulheres mitológicas, do projeto Mulheres Mitológicas. E fica o convite sempre estendido a quem quiser participar, quem quiser fazer as leituras comigo, né? E aí a gente vai conversando no vídeo que vai sair aqui no canal com a minha experiência de leitura, as minhas percepções, com a resenha do livro. E aí a gente vai conversando nos comentários. Estou pensando em fazer lives lá no Instagram para conversar um pouco sobre os livros também. Não sei se eu faço a leitura do primeiro capítulo, isso ainda vai ser definido. E por que, né, esse resgate de personagens mitológicas? Por que é importante essa releitura de personagens mitológicas? E aqui falando de mulheres. Porque se a gente for prestar atenção, dentro da mitologia, pelo menos a mitologia em que a gente tem mais acesso, mais conhecimento, que é aí a greco-romana, né? As mulheres, na maioria das vezes, estão colocadas em posições assim de silenciamento, com poucas opções de escolha ou nenhuma, vulneráveis, vítimas de muita violência. E se a gente for prestando atenção, depois dessa minha análise com relação aos meus livros, né, as minhas preferências, eu fui percebendo que o mercado também está caminhando para isso, né, nesse resgate de muitas publicações de releituras, né, de contos, de personagens femininas da mitologia, sendo colocadas aí como protagonistas, né, e dando voz, contando as suas histórias, explicando o porquê de determinados comportamentos ou de determinadas escolhas. Tem resenha aqui no canal para Circe, por exemplo, que é um livro da Madeline Miller, que está nessa lista, mas que eu já li 2 vezes, e que é um exemplo perfeito disso, né? Uma releitura dessa personagem mitológica, sempre sendo tratada como bruxa, como perversa. E aí a Madeline faz a escolha de contar a história dela e explicar o porquê da fama, né? Que muitas vezes é uma fama injusta. Então é isso. Vale, eu acho, também
alguns esclarecimentos, né? O que a gente trata como mitologia, né? O que seria mitologia? A palavra mitos, ela tem origem grega e significa narrativa. Então, a gente toma como base que a mitologia são narrativas aí criadas, né? Narrativas originalmente orais, né? E que criadas para explicar comportamentos, né? Humanos, para explicar fenômenos da natureza, né? Elementos da natureza, que até então não existiam outras maneiras para se explicar ou se justificar. Então, a mitologia, ela faz parte da história de um povo, né? E ela cria vínculos de comunidade, né? De pertencimento entre uma comunidade que tem aquela história ali para explicar determinado comportamento comum a ela, por exemplo, né? Então, a mitologia, ela está dentro do folclore, né? O folclore abarca muito mais coisas, mas a mitologia está dentro ali desse guarda-chuva folclore. E é disso que a gente está em busca, dessa construção de tradição oral, né? De explicações, de justificativas para o comportamento humano, como eu já mencionei aqui. E qual o meu interesse? Eu tenho interesse em alguma mitologia específica? Não. O meu interesse é toda e qualquer mitologia do mundo, mas nós vamos ter um problema, entre aspas, que teremos na sua maioria a mitologia grega mesmo, que é a mais difundida e também é a que chega com maior número de tradução, porque eu preciso que os livros estejam em português para poder fazer a leitura, já que eu não leio em outra língua. Mas eu vejo aí que o mercado editorial aí fora mesmo, em inglês, tem vários livros, assim, interessantíssimos de releitura com personagens mitológicas, né? E eu fico irada porque eles ainda não chegaram aqui no Brasil, mas eles vão chegando. E eu preparei a lista para mostrar aqui para vocês os livros que eu tenho interesse em ler, né? E os que eu já tenho, os que eu vou adquirir. E vamos lá. Antes de mostrar para vocês a lista que eu separei, eu acho que é interessante mencionar uma coisa. Aqui, durante o ano de 2022, nós tivemos o projeto Rodada das Bruxas, né? Que, como o próprio nome diz, a gente estava fazendo leitura de livros com protagonismo, né? Que tivessem personagens tratadas como bruxas. E eu não tenho intenção de encerrar esse projeto. Eu vou continuar fazendo leituras desse tipo, porque é um assunto que me interessa muito, desde livros de ficção até os livros de não ficção, e vou continuar alimentando essa playlist. O que não vai acontecer mais é que eu não estou mais organizando, né, leituras coletivas para esse projeto. Então, as leituras serão minhas e eu vou trazer aqui para vocês, compartilhar com vocês. Claro que sempre serão muito bem-vindos os comentários, as conversas, né? Seja aqui, seja no Instagram, sobre o tema. Acontece que a última leitura desse projeto, né? Enquanto eu estava organizando essa lista aqui, que eu tô aqui pegando nos livros, falando com vocês, eu estava lendo O Alto da Maga Josefa, que foi o último livro, né, do projeto Rodada das Bruxas, da leitura coletiva para esse projeto. Ficou confuso, mas eu acho que vocês entenderam. E aí, eu tive uma grata surpresa durante a leitura do Maga Josefa, O Alto da Maga Josefa, que ele é praticamente um livro de transição do Rodada das Bruxas para o Mulheres Mitológicas. Temos aí a Maga Josefa, né, essa protagonista, uma mulher como protagonista de uma história que tem em todo o seu, né, do livro, em todas as histórias, ela tá ali falando de cultura popular nordestina, de tradição que é passada de pai para filho, né, essa oralidade. Então, foi um grande livro, assim, de transição mesmo, porque tá ali falando de mitologia do mundo todo, dentro do Nordeste. Tem vídeo aqui, vocês vão entender melhor assistindo o vídeo.
O vídeo saiu recentemente falando da minha experiência de leitura com o Alto da Maga Josefa. E durante a leitura eu li e pensava, meu Deus, que escolha engraçada, né? Porque foi sem querer, esse projeto de Mulheres Mitológicas nasceu assim, muito espontâneo, muito sem esperar. E aí, quando eu estava fazendo a leitura do Alto da Maga Josefa, eu fiquei surpresa, né, dessa transição tão sutil. Então, eu já estava começando o projeto Mulheres Mitológicas. O Alto da Maga Josefa entraria tranquilamente aqui nessa lista. E aí que eu comecei a leitura da introdução desse livro aqui, Mitos Gregos nas Tramas das Deusas. E a autora, ela dá uma explicação para o uso da mitologia que eu achei bem interessante. E aí eu vou fazer a leitura aqui com vocês, rapidinho, um trecho curto, que eu acho que exemplifica muito bem tudo isso que eu quis falar antes. Os mitos forneciam uma linguagem cultural em comum e uma extensa e ramificada rede de vias para entender a natureza do mundo, da vida humana e divina. Às vezes, oferecendo uma justificação narrativa para hábitos opressores, especialmente em relação a mulheres e estrangeiros. Os mitos também proporcionavam um senso de identidade cultural em comum. Então, fala bem disso que eu conversei com vocês antes, né? Do que seria o mito, de para que a mitologia, como a mitologia foi utilizada pela humanidade, né? E qual a importância dela, desse senso, dessa construção de comunidade, de coletivo, né? De uma identidade em comum, como a própria Charlotte Hinds fala aqui nesse livro, na introdução desse livro. Vamos à minha lista. É uma lista grande, tá, gente? Tem 18 livros nessa lista. Então, eu não vou dar muitos detalhes sobre os livros. Vou tentar ser o mais rápida. Eu tô com livros espalhados. O mais rápida possível ao falar deles. Então, o meu primeiro livro aí, que li já fazem muitos anos, é O Incêndio de Troia. E esse livro vai falar aí da Guerra de Troia com os olhos de Cassandra, né, que é a irmã de Heitor e Paris. Essa mulher tida como louca, né, já que ela possui o poder da visão, ela enxergava o que iria acontecer em determinado momento. E foi uma leitura que eu amei. Essa aqui é a autora do As Brumas de Avalon, né? A Marion. E é um livro que eu amei. Eu não tenho intenção de fazer releitura dele. É um calhamaço. Eu determinei que esse ano de 2023 eu não farei releituras. Mas ele está na minha lista porque foi a minha primeira leitura desse universo. A Marion tinha essa tradição, eu acho que eu posso falar assim, de contar histórias tão conhecidas a partir do ponto de vista feminino, né? Como foi o caso das Brumas de Avalon, uma história tão conhecida, tão masculina, e aí ela conta com os olhos das mulheres de Avalon, né? Então, esse aqui também segue a mesma linha e foi a minha primeira leitura aí desse universo mitológico narrado por mulheres. Então, ele está na lista, O Incêndio de Troia. E eu vou seguindo uma ordem que eu anotei aqui, mas eu não organizei os livros. Então, outro livro que fiz leitura nessa temática, Golem e o Gênio. Aqui nós temos dois personagens mitológicos. A Golem aqui é uma mulher, né? E ela faz parte da mitologia judaica, né? E o gênio, que faz parte da mitologia árabe. Esses dois personagens aqui, eles são incríveis, fenomenais. Esse livro sai pela Dark Side, da Helene Wecker. Gente, se vocês tiverem oportunidade de fazer a leitura disso aqui, é sensacional. São dois personagens mitológicos, mas que eles estão vivendo em Nova York. Então, só façam a leitura, é muito interessante. Aqui diz, Golem e o Gênio, uma fábula eterna. Outro que eu amo a história, que eu já li, né?
Não tenho intenção de fazer releitura no momento, mas está nessa lista. Depois eu vou mencionar uma trilogia que chama A Maldição do Tigre, eu acho que muita gente conhece, e essa mitologia, ela vai falar, tem o protagonismo feminino, e a mitologia existente nela é uma mitologia hindu. Então é muito interessante, vai falar de muitas deusas, uma em específico assim ganha maior destaque dentro da história, e é fantasia jovem. Eu lembro que na época eu li e amei muito essa trilogia. Já saíram outros livros desse universo, mas eu li a trilogia assim, base, né? E eu lembro de ter gostado muito. Não tenho intenção de reler. Eu não tenho os livros aqui, por isso eu não estou mostrando, mas eu vou colocar a capinha para vocês verem do que é que eu estou falando. Também entra nessa lista, né? E de leituras que eu já fiz há muito tempo, para vocês entenderem que não é de agora essa minha paixão. Só que eu não tinha ligado os pontos ainda, né? Mas vamos lá. Aí, o outro livro que eu tenho aqui, que eu ainda não li, e que ele primeiro pensei em colocar para minha playlist do Rodada das Bruxas, e depois eu achei que seria perfeito entrar aqui no Coração da Bruxa, que é um lançamento aí recente da Dark Side, e aqui a gente está falando de mitologia nórdica, essa mulher aqui que vai se apaixonar por Loki. Gente, estou muito curiosa por essa leitura. Ele já andou aqui nas minhas listas de próximas leituras e eu nunca consigo realizar, mas eu acho que é por causa disso, porque estava esperando que o Mulheres Mitológicas ia sair aqui ainda da cachola. Tá na nossa lista também. Tô seguindo a ordem aqui, ó, que deixei tudo anotadinho no caderno. Depois dele nós temos Galateia, que é um conto da Madeline Miller, a mesma autora de Circe, né, que também é autora do A Canção de Aquiles. E aqui é uma obra de arte, né, e o seu escultor, né, ela foi esculpida, e ele se apaixona pela obra. E aqui a gente vai saber da história a partir do ponto de vista da mulher, da obra de arte, né, que é a Galateia. Esse aqui será o primeiro livro que eu vou ler, já vou deixando spoiler, e vai estar já no vídeo de próximas leituras. Então, curtinho, coloquei para ler aí em dezembro. Depois dele, eu coloquei um que está aqui há muito tempo, e ele quase foi leitura coletiva há uns 2 anos atrás, mas acabou não dando certo, que é Helena de Troia, da Margaret George. E aí a gente vai ter aí uma biografia romanceada dessa personagem aqui, que é a Helena de Troia. Então, outro livro se passando aí no universo troiano, né, dentro dessa mitologia greco-romana. Estou muito curiosa. Esse aqui é um calhamaço, mas eu sou muito fã da autora. Inclusive, tem vídeo aqui no canal mostrando a minha coleção de livros dela. E sei que vou amar, tá aqui. Seguindo aqui a lista, tem um outro livro que eu ainda não tenho, mas é da Margaret Atwood, que é a Odisseia de Penélope. Vou colocar a capinha aqui para vocês. E aí, a Margaret é a autora do Conto da Aia, de muitos outros livros, né? Inclusive esse, e eu quero muito adquirir, porque eu sou muito curiosa pela história de Penélope também, e quero saber como foi que a Margaret contou essa história, e acho que vou gostar. Outro livro que está na minha lista e eu ainda não tenho é Cassandra. Esse livro eu tive conhecimento através de uma lista de indicações, né, composta por indicações da Helena Ferrante, que é outra autora que eu amo, e esse também vai passar dentro do universo de Troia, né, também contado por Cassandra, igual o primeiro livro que eu mostrei aqui para vocês, só que eu imagino que vai ser totalmente diferente a escolha narrativa mesmo. E tá aqui na lista, com certeza, só tô esperando uma boa oferta dele para adquirir. O outro que eu tenho aqui é um livro de não ficção, que é o Mulheres, Mitos e Deusas. Esse aqui eu tenho há bastante tempo. Eu já tentei começar a leitura dele, mas não deu certo. E ele tá aqui na lista e eu pretendo ler em breve.
Me contem aí se vocês já leram algum desses livros, se vocês ficaram curiosos por algum em específico. E em breve a gente vai conversando. E aqui está se formando a lista. E aqui atrás de mim está o meu roteador. Estou tentando esconder, mas a antena dele aparece a todo momento. Outro livro que eu vi recentemente e acabou entrando para minha lista de desejo é o Lore. Também com protagonismo feminino e também falando de mitologia grega. Outro que esse eu vou precisar adquirir em sebo, que é A Filha de Homero. Eu fico imaginando ter acesso a essa história de Homero a partir do ponto de vista feminino. E aí, como a filha de Homero, estou bem curiosa, vou adquirir com certeza. Já coloquei no carrinho algumas vezes e disse, não, preciso ler alguns desses primeiro para adquirir os próximos. Aqui nós vamos para o 14º livro, que é A Noiva do Deus do Mar. Eu não sei se vocês já viram, mas esse livro foi lançado recentemente, mas eu não vejo ninguém falando dele. Eu acho a sinopse super interessante e tem uma capa belíssima e eu estou super curiosa por essa história. Esperei ver se ele ia entrar aí em oferta na Black Friday, mas não rolou. Então, vou esperar um pouco mais de desconto e vou adquirir em breve. O outro livro que tenho aqui é o Ponte. Esse aqui vai falar do folclore malaio, né? Então, a gente tem esse monstro, né? Que é do folclore malaio, é da mitologia malaia. E eu estou bem curiosa, eu tenho esse livro já tem bastante tempo. A autora é Charlene Tell e essa capa tem uma mistura de cores belíssima também. Está na lista de mulheres mitológicas. E eu já mostrei para vocês o Mitos Gregos nas Tramas das Deusas. E aqui cada capítulo vai ser contado por uma deusa, né, da mitologia grega. Essa aqui é a Aracne, e elas vão contar as histórias delas pra gente. Eu tô bem curiosa. A introdução desse livro é maravilhosa, a escrita da autora já me prendeu. Acho que vai ser um dos próximos. O Silêncio das Mulheres, que comprei recentemente, eu mostrei em algum vídeo aqui no canal a compra desse livro. Gente, esse livro é muito bonito, a edição física mesmo, né? Falando, é da Excelsior, a editora, e a autora é a Patty Barker. Ele tem uma duologia, o outro livro dele é Mulheres de Troia, e esse aqui vai contar a história de Troia por uma personagem que quase não vejo falar, e que é uma personagem que eu amei durante a leitura do Incêndio de Troia, que é Briseis, ela que foi prisioneira de Aquiles, e era uma das princesas. Então, tô curiosíssima, ele é bem curtinho. E o volume 2 é As Mulheres de Troia, e aí vai ter voz para outras personagens femininas que compõem ali a história de Troia. Bem curiosa, o volume 2 eu ainda não tenho. Estamos terminando a lista. Mulheres e Deusas, esse aqui, que é um livro também de não ficção, é uma pesquisa, né, como as divindades e os mitos femininos formaram a mulher atual, do Renato Nogueira. Esse aqui eu li também já faz muito tempo. Esse sim, eu quero reler em breve, né, ele tá todo marcado, tal, porque eu acho que vai me ajudar durante a produção de conteúdo aqui sobre esses livros, né? Eu acho que vai ser interessante fazer a releitura dele. Por fim, o que eu tenho para mostrar aqui para vocês é Circe, esse aqui que eu reli esse ano, né? E então não vou reler para o projeto, para montar essa playlist, porque já tem vídeo dele aqui, e é um livro que eu amo e foi assim, ainda mais especial durante a releitura. Minha pilha de livros, mencionei aqui muitos outros para vocês guardarem aí como dica. E, por fim, o que eu tenho para mostrar é esse livro aqui, A Cidade de Bronze. Esse, gente, é o primeiro volume de uma trilogia que se passa aí no deserto árabe,
E pelo que eu andei pesquisando, ele tem bastante da mitologia árabe aqui, só que eu ainda não tenho certeza, né, em que nível que tem interferência aqui, porque eu acho que a protagonista, ela não é uma personagem mitológica. Mas isso eu só vou saber durante a leitura. Se alguém aqui que está assistindo esse vídeo já leu e sabe me informar isso, deixa aqui nos comentários. Até então, ele está aqui nessa lista de suspeitos. Né? Eu suspeito que ele vá se enquadrar sim no nosso projeto aí de mulheres mitológicas. Lembrando, eu quero deixar aqui um reforço de que vamos ler esses livros como tudo que nós lemos aqui no Leituras de Boteco, com o intuito de ler literatura por lazer, por diversão. Eu não tenho intenção de fazer um estudo da mitologia, um estudo do resgate do personagem feminino na mitologia. Não é essa a intenção. A minha ideia é realmente ler, né, por diversão, por lazer, mas a partir de um assunto em comum, de um pano de fundo em comum, que é aí a existência, os recontos, as releituras dessas mulheres, né, dentro da mitologia mundial. Se você tem aí outra sugestão de leitura que você acredita que vai complementar essa lista, vamos aumentando essa lista aí nos comentários, compartilha o vídeo com outras pessoas que você acha que vai se interessar por esse projeto. E se você for fazer a leitura de algum livro com esse escopo aí, com essa ideia, marca o Leituras de Boteco e marca também a hashtag Mulheres Mitológicas no Boteco, tá bom? Gente, é isso. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas não tinha como fazer um vídeo mais curto para apresentar esse projeto. Afinal de contas, eu mostrei aqui bastante livros para vocês. E agradeço a quem assistiu até aqui. Deixa seu like, compartilha, deixa comentário. Um cheiro. Vamos participar, vamos ler mais, vamos ler sem moderação. Um cheiro, até a próxima.